Amém, irmão? Você já ouviu Deus falar com você nesta manhã, irmão? Ouviu ou não ouviu, irmão? Aleluia. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17, irmão. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Deixa lá, meu filho, troca só a tradução, coloca ACF, Almeida Corrigida Fiel. Na minha tradução diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Aí, espírito contra a carne, estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Está diferente da tradução aqui ainda. São opostos entre si para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Amém, irmão? Podeis assentar. Graças a Deus, Deus nos deu mais uma. Estou de volta, irmão. Como eu falo com você, estou na área, se derrubar é pênalti. Então, estou aí para a glória e honra do nome de Jesus e para trabalhar mais um tempo em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim, irmão. Tema da mensagem, olha o tema dela. Vencendo a mim mesmo. Como diz Paulo, a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o diabo. Mas o diabo trabalha contra mim. Mas muitas vezes eu mesmo trabalho contra mim. Você já leu esse texto, irmão? Quem que já leu Gálatas 5, irmão? Obras da carne e frutos do Espírito. Você já leu esse texto, irmão? Já, né? Já leu ele? Paulo fala sobre esta batalha. Tem até pregador na internet dizendo que não é uma guerra, mas o texto traz como guerra, militar é guerra. Não é uma batalha, é uma guerra que está aqui. Paulo fala aqui e Paulo fala em Romanos capítulo 8. Também, lá em Romanos, ele fala sobre a guerra entre o espírito e a carne e aquele que vencer. Se você olhar esse texto, você vai ver que ele coloca uma guerra, uma milita entre a carne e o espírito. A palavra carne é sarques, a palavra espírito é pneuma. A palavra sarques na Bíblia sempre vai estar falando sobre carne, corpo humano ou vontade humana. Então, separando, quando se fala carne, não quer dizer propriamente carne, mas alguns textos estão falando de carne mesmo, do corpo humano. Mas aqui no texto ele está dizendo que, eu vou colocar assim para você entender, há duas forças, que não é isso, né? Mas eu vou falar assim para você entender. Há duas forças tentando controlar este corpo. Então, existe um corpo
com duas forças tentando controlá-lo. Certo é, não é assim. Força que eu falo é só para você entender, ficar mais fácil de você compreender o texto. Que, na realidade, há uma vontade, certo? E há um ser poderoso, chamado Espírito Santo. Há uma vontade, que é a minha vontade, os meus desejos, e há um ser poderoso controlando. Mas por que o Espírito Santo não domina logo a carne? Porque há uma liberdade de escolha. Há uma liberdade de escolha. Amém, irmão? O Espírito poderia amordaçar a carne e inutilizar. Ele estaria assumindo todas as suas vontades e você não teria vontade alguma, você seria simplesmente um robô. Mas não. O Espírito trabalha de forma voluntária, para que de forma voluntária você sirva ou faça aquilo que é a vontade de Deus. A frase que vai determinar o texto é essa aqui, para que não façais o que quer. Para que não façais o que quer. Então, a frase que determina este pequeno texto aqui, cada um tenta governar o outro para que não façais o que quer. Almeida Revista Atualizada. Quem tem ela aí? Almeida Revista e Atualizada. Então, para que não façais o que quer. Então, sempre vai haver isso. A vontade, o poderoso Espírito Santo, tentando controlar o corpo. O corpo é só um. O corpo é só um. Agora eu quero que você observe o texto, irmão, porque é a nossa vida. É a nossa vida. Aqui é a nossa vida. Aqui não é alguém de fora. Aqui não tem alguém influenciando eu as práticas. O diabo aproveita das minhas vontades. O diabo se utiliza das minhas vontades. A vontade, ela já existe interna. O desejo, ele já existe interno. Então, o diabo vem aproveitar daquilo que já existe. Não daquilo que ele está obrigando ou criando. O diabo criou o pecado na minha vida. Não. Eu criei o pecado e o diabo potencializou. Ele aproveitou daquilo para usar o corpo. Amém, irmão? Assim como o Espírito fica o tempo todo de forma voluntária, ou seja, deixando com que a sua vontade impere. Amém? Entendeu até aqui, irmão? Então temos aqui a palavra pneuma, que é espírito, que na Bíblia muitas vezes as pessoas fazem a confusão entre o espírito do homem, que é o sopro que Deus colocou a vida, ou o espírito de Deus. Fica neste intervalo, as pessoas interpretam isso, muitas vezes confundem essas duas interpretações, e na ação dos dois também dá um trabalhozinho, porque o Espírito do Senhor, ele usa o sopro de vida, ou comunica conosco, através exatamente do nosso espírito, para poder fazer controle ao nosso corpo físico. Olhe para mim, irmão. Em nome de Jesus, eu quero dizer algo para você. E de acordo com o controle é a ação. De acordo com o controle é a ação. De acordo com o controle, resulta-se em uma atitude comportamental que se aplica no dia a dia, na vivência externa do corpo. Exatamente, de acordo o controle resulta em uma atitude comportamental da nossa vida. Pastor, o senhor complicou tudo. Não. O que nos controla interno faz eu exteriorizar aquilo que está dentro de mim, trazendo para fora na convivência das pessoas, daquilo que está me controlando internamente. O que eu estou dizendo, irmão?
Quando a carne me domina, a Bíblia diz, Jesus falou aos discípulos, a boca fala do que o coração está. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Agora, como eu vou trabalhar? Olhe para mim, irmão. Como você vai falar isso a filhos? Como você vai ensinar isso às pessoas? É muito difícil você fazer as pessoas entender isso. Porque nós estamos vivendo uma época que parece que as nossas ações tornou-se Deus. E as pessoas estão achando isso normais, até os pais, esses pais de hoje, os pais contemporâneos, ele olha para os filhos, ah não, mas tadinho, essa ação dele é porque a criança, não, é porque que a carne domina ele. Aí é hora de o pai entrar e ensinar o filho que ele precisa se dominar e deixar o espírito trabalhar, e isso vai levar tempo para ensinar, e é mais fácil eu qualificar aquilo como um erro qualquer, do que eu ensinar a criança o que é correto, o que é certo. Então, a carne aqui e o espírito vai trabalhar conosco até a morte, até que as nossas vontades morram. Amém? Amém, irmão? Ou nós vamos matando, Paulo fala isso, não fala? Mais de Cristo, menos de mim, mais de Cristo, menos de Cristo, mais de mim é exatamente a carne. Ou nós vamos matando a carne, não conseguimos eliminá-la tudo, mas nós vamos matando a nossa carne, ou ela vai nos matando na presença de Deus. Ou eu vou matando a carne, ou ela vai matando a mim na presença de Deus. Um dos dois vai morrer nessa conversa aqui, nesse embate. E nesse embate, o mais forte vence. Aí você fala para mim assim, mas o Espírito Santo é o mais forte. Sim, mas ele depende da sua voluntariedade. Ele depende da sua voluntariedade. Você quer ver como é que o Espírito Santo depende da sua voluntariedade? O Espírito Santo sabe que você precisa orar. O Espírito Santo sabe que daqui uma semana você vai enfrentar algo na sua vida e você precisa ter oração. Aí ele comunica com o seu espírito, com a sua vida, dizendo o seguinte: acorda de madrugada e ore. E quando chega de madrugada, ele te acorda. Voluntariamente você levanta e vai orar. Ou, de forma desobediente, você vai dar descanso à carne e dormir. A forma voluntária da sua vida é quando você consegue, de forma voluntária, fazer a vontade de Deus. Por exemplo, você entra aqui no culto, adorar a Deus. É voluntário isso aqui, Aqui você pode cantar com a alma, mas cantar mesmo com vontade, ou você pode ficar calado. Não é voluntário? Aqui você pode dar glória a Deus, baixo ou alto, mas você pode levantar a sua voz e glorificar a Deus em reconhecimento a tudo a Deus, que glorificar a Deus é reconhecer a sua soberania e o seu poder. Você pode, não estou falando de forma física, estou falando de forma espiritual, você pode reclinar diante de Deus e dizer a Ele: o Senhor é soberano, é grande, é justo, estou aqui porque te amo. Ou você pode não fazer isso, ficar com vergonha ou não gostar, né? Tem gente que fala assim: eu não sei por que fulano grita tanto. Aí o outro olha e fala: eu não sei por que você não grita. Né, irmão? Ah, não, mas fulano fala tão alto. Aí por que você não fala tão alto? Então, o importante aqui nessa forma de enxergar a palavra de Deus
é que o forte vai vencer, irmão, mas o espírito, a carne te obriga a fazer. A sua vontade te obriga, te humilha, te obriga a fazer. O Espírito só fala com você mansamente. Olha, quando você entra no culto, ele diz assim: adore a Deus, adore a Deus. Aí você olha assim, você sente dentro de você: rapaz, foi uma semana tão abençoada, eu passei umas lutas, mas Deus me abençoou. Aí neste momento é que você tem aquele desejo, sabe assim, de levantar a mão e dizer: o Senhor é soberano, é grande, é justo, é forte, é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno. Isso aqui é voluntário em nome de Jesus. Então, de acordo a batalha, ela existe, é permanente. Aí Paulo faz uma separação e Paulo fala assim: olha, vai ser de forma visível o controle interno. Aí ele coloca obras da carne. Por que a carne é obra? Olhe para mim. A carne não produz, ela é morta. As nossas vontades é morta. Não traz nenhuma vida. E aquilo que não dá vida não dá fruto. Só produz resultado. A carne, ela tem obras, morta, obras. O fruto traz vida, é vivo. Então, o fruto produz, reproduz, continua reproduzindo. Então, ela traz frutos do Espírito. O que eu estou dizendo a você, nesta manhã, em nome de Jesus, olhe para mim aqui, irmão. Nós estamos vivendo em um tempo tão difícil, tão pesado, tão complicado. Aqui na nossa igreja teve uma irmã que teve um sonho tão real, foi tão real. Eu já vinha pensando isso, pregando na igreja e pensando nessa questão, mas foi tão real. E a irmã me contou que começava um culto e acho que entrava um demônio na igreja, e eu começava a repreender a igreja. Parte da igreja tinha discernimento de saber que era hora de batalhar espiritualmente e repreender. E parte da igreja nem sentia o que era, nem sabia o que acontecia. Olhe para mim, irmão, nós estamos vivendo esse tempo. Não consegue definir se é de Deus ou não. Não consegue definir se Deus está presente ou não. Não sabe se o que está acontecendo é espiritual ou não é espiritual. Não consegue definir. Perdeu-se a vida, perdeu-se a ação do Espírito. E isso tem matado a igreja. Matado a igreja como, irmão? Você veio aqui. Esse mundo aqui é físico, tem pessoas aqui. Mas o que nós viemos fazer aqui é espiritual, irmão. Aqui é espiritual. Há uma guerra. Se Deus pudesse deixar você ver a guerra que você enfrenta para chegar aqui, a quantidade de demônios que trabalha contra a sua vida, para que você não acorde de manhã. Mas Deus não deixa você ver, você não entende isso. Mas há uma guerra. Que guerra é essa? O diabo não quer que você prospere. Quem que não quer que você glorifique a Deus? O diabo. Quem que não quer que você fale em línguas? O diabo, irmão. E essa guerra, as pessoas não enxergam ela. Bom seria se as pessoas enxergassem ela. Mas rapaz, se você vê um demônio aí, a primeira coisa que você faz é correr. Aí se você fosse ver demônio toda hora, você vivia correndo, né? O cara estava num quarto, pulava para o outro, saía de um quarto, pulava para outro, e o demônio está colado atrás. Mas Deus não permite, graças a Deus que Ele não permite isso. Mas Paulo traz aqui. Paulo traz uma definição clara. Ele está dizendo: olha, o fruto do Espírito é isso. As obras da carne é isso. Então, no controle, no governo, quando governa, irmão, a Bíblia diz claramente: quando a carne atua, prostituição, impureza, lascívia, desejo de pecar. Quantos crentes não sabem
perdoar o erro do outro. Isso é carne, irmão. Isso aqui é carne. Isso é carne. Está em mim. Ah, não, fulano fez algo que magoou a mim há muitos anos, eu nunca consegui melhorar. Tem pessoas que vivem dentro de si uma dor, uma angústia, uma amargura, um ódio tão profundo, passa a vida inteira na igreja servindo a carne, fazendo a vontade. O Espírito quer isso. O Espírito ensina isso, produz isso. Não, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, é paz. Está vendo? O que produz a minha vida vai mudar as minhas atitudes comportamentais diante da sociedade. Aquilo que produz em mim vai me mudar. Por exemplo, irmão, de acordo está no coração, é o que você sai de casa. A mulher vai vestir roupa. Ela sabe olhar no espelho e dizer, rapaz, isso aqui está agradando o Espírito Santo. Aqui eu não vou de nenhuma forma transformar o meu corpo em um centro pornográfico, não. Aqui meu corpo, as pessoas vão olhar e vão saber que isso aqui agrada a Deus. Mas o que está dentro? O que está dentro vai fazer a escolha. O que está dentro vai fazer a escolha. O que vai dominar lá dentro vai dar escolha fora. Aí o vestir da roupa vai mostrar exatamente o que eu sou. O que eu tenho interno. Isso é em tudo, irmão. Eu vou abraçar uma pessoa, eu posso abraçar uma pessoa com desejos prostíbulos, prostitutos, ou eu posso abraçar uma pessoa para dizer que Deus te abençoe. As ações vai ser externa, mas o que está dentro vai ser a realidade está interna. E como eu faço isso? A melhor forma é começar a colocar na sua vida o desejo de fazer a vontade de Deus. E o que Deus quer? O Espírito do Senhor começar a trabalhar na sua vida, nas suas ações, no seu comportamento. Tudo. Você quer ver uma questão básica da vida, irmão? Eu já vi muita briga com isso aqui, ó. O casal, o marido e a mulher. O homem quer sexo, a mulher não. Briga. Discute. O camarada pensa até, não, eu vou separar dessa. Não, irmão. Não. Eu tenho que olhar para a pessoa e falar, Deus quer alguma coisa com isso aqui. Eu posso me dominar? Eu posso me reter? Eu posso aprender a me dominar? Mesmo eu posso aprender a controlar a minha carne e dizer para ela não. Por quê? Porque isso está sendo para mim uma bênção. Que bênção? Eu estou aprendendo a comandar a minha carne e dizer sim e dizer não. Não, mas aí eu olho para o outro com raiva, eu já desejo o mal do outro, eu já desejo separar, eu já desejo uma outra pessoa. É maligno. Eu preciso colocar o Espírito na minha vida e deixar começar ele comandar a minha vida. Isso começa naquelas pequenas coisas de você acordar e o Espírito Santo falar, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Aí você voltar de onde estava indo e falar, não, vou ler um texto antes de sair. De você acordar de noite e perceber o Espírito dizendo, eu te acordei para você orar. Eu te acordei para você orar. Irmãos, eu estava lá na casa de meu pai até hoje está lá com o problema da picada de cobra. E eu cheguei lá e ele clamando dor. Primeiro dia, dor, está doendo demais, remédio, 6 tipos de remédio, e a dor não passa, paleia, e não passa. Pesquisei no Dr. Google, o Dr. Google falou, não, a dor é normal, 6 meses é dor. E eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer? Aí acordava, está ele em cima da cama, chorando, está doendo, dá remédio, paleia. Um dia eu acordei não, fui deitar de madrugada, o Espírito Santo falou assim, ora. Eu dobrei o joelho e falei, Jesus, eu estou de joelho dobrado na casa do meu pai, eu não sei qual é o problema, não sei porquê. Eu sei que o que ele está passando lá, o Senhor está disciplinando, o Senhor está corrigindo ele, eu conheço, eu entendo isso.
O quarto que eu estava é paralelo ao dele, eu coloquei a mão na parede e falei, Jesus, mas eu vou pedir uma coisa. Eu, Jocelino, vou pedir uma coisa para o Senhor. Eu quero que o Senhor tire a dor. Tire a dor. Ele estava há mais de 15 dias sem dormir à noite. Ele dormia uns pouquinhos, de tanta dor. O Senhor vai tirar a dor dele. Orei ali 1 hora e pouquinho, deitei. No outro dia acordei, já saí, já passei em frente à porta do quarto dele, já entrei no quarto, falei, e aí? Ele falou, rapaz, dormi a noite toda, nem vi a noite. Eu falei, uai, e a dor? Não, a dor passou, Agora está só formigando assim e tal, dá uma formigadão assim, mas não, a dor passou. Eu fui lá no curativo, cada curativo dele custa R$ 150, irmão. Já tinha feito 5, ia fazer o 6º. Eu fui lá, nós levamos ele fazer curativo. A hora que tirou, a ferida tinha fechado praticamente total. Aí no outro dia, ele dormiu à noite, de dia ficou bem, tranquilo, andou na casa, foi lá, pegou o café dele, pegou a água, tomou, não estava ficando na cama. Quando foi à noite, eu fui deitar de novo. Quando eu fui deitar, aí já foi a minha mente que lembrou. Opa, eu orei, ele dormiu, falei, eu vou orar de novo. Aí fui lá de novo, dobrei o joelho da minha forma, orei ao Senhor, orei, fui lá, botei a mão na parede, fiz a mesma oração e fui dormir. Acordei pela manhã, falou, não, dormi que foi uma bênção, nem vi a noite, não teve dor, não teve nada. Eu falei assim, estava faltando só uma coisa, obedecer à voz do Espírito de Deus. Olhe para mim, irmão. Deus quer fazer parte da sua vida todos os dias. Deus quer falar com você através do Espírito Santo. Olhe para mim, irmão. Você sabia que se você entrar na igreja ouvindo a voz do Espírito Santo, você vai glorificar a Deus o tempo todo aqui dentro? Você vai ficar aqui dando glória a Deus, aleluia, vai ser usado por Deus. Você sabia que você vai olhar nas pessoas assim, o Espírito Santo vai falar, essa pessoa aqui está passando por isso e por isso. Ore por ele, para que Deus reverta essa situação na vida dele. Talvez não precise nem de você falar nada, só de você tocar, o Espírito Santo vai dizer para você assim, ó, não, ele está precisando de oração, ele acordou pela manhã angustiado, sem saber o que fazer. Então, o Espírito do Senhor vai começar a coordenar a sua vida de forma bem simples, bem tranquila, sem você nem perceber. Mas o que falta? O que falta é a forma de lidar. Eu não posso deixar os meus desejos ultrapassar a minha vontade espiritual. A minha vontade espiritual tem que ser mais. Eu tenho que ter desejo de orar, acordar de madrugada, desejo de jejuar, desejo de ler Bíblia, desejo de chegar perto de Deus, de ouvir a voz de Deus. Quando isso for sufocando, eu for tendo preguiça de orar, preguiça de ler, preguiça de ir no culto, preguiça de adorar, eu tenho que entender que a carne está trabalhando contra a minha vida e eu não posso deixar isso acontecer. O que eu faço, irmão? Eu não permito. Quando eu percebo que não estou sentindo Deus por perto, eu vou orar e jejuar. E aí é sem parar, orar e jejuar, e falar, Deus, eu não estou sentindo a sua presença. Eu chego em ambiente, eu não sinto nada. E eu não quero isso. Irmão, a melhor coisa na terra é sentir a presença de Deus. É você chegar dentro da sua casa assim e falar, rapaz, Jesus está aqui. Assim, eu cheguei, sentei aqui, eu percebi que Jesus está aqui. Ou a voz de Deus falar no seu coração assim, desliga a televisão e só fecha os olhos. E você vai lá, desliga a televisão, põe o celular do lado e fecha os olhos, você começa a perceber aquela brisa suave passando. Dá aquela vontade de dar uns pulinhos, né? Mas a gente está no sofá e está ali no meio, tem gente perto, e você fica quieto, só olhando. Isso é maravilhoso. Isso é algo extraordinário, você fazer isso. O que é isso? É quando o Espírito do Senhor tem liberdade de comunicar conosco. Paulo está dizendo que isso transforma. Começa a produzir os frutos do Espírito. Paz, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio. Quando o seu coração deseja ter raiva de alguém, você fala, não, isso não é de Deus, hein? Isso não é de Deus. Amém, irmão? Vou ler o texto quando ele diz, olha, porque a carne milita contra o Espírito. Qual está vencendo na sua vida?
Qual é mais forte? Porque a carne milita contra o espírito. Qual que é mais forte? Qual que vence? Presta atenção, se você acordar para orar e não orar, a carne venceu. E não tem outra, a carne venceu, bateu. Se você der vontade de ler a Bíblia, ler um capítulo e já dá sono, a carne já está te vencendo. Se você fechar a Bíblia e dormir, a carne venceu você. Você fez exatamente o que ela queria que você fizesse. Tem noite que eu acordo de madrugada, eu saio até assim, irmão, de sono. Acabei de deitar e vou para o quarto orar. Por quê? Porque dentro de mim tem algo que fala assim, não, vencer você não vai. Nem que eu ore em pé para não dormir, mas vencer você não vai. Pastor, mas o senhor acorda cansado? Acordo cansado. Fico com sono o dia todo? Fico com sono o dia todo. Fico pescando quando eu sento? Fico pescando. Mas vencer você não vai vencer. Em nome de Jesus não vai vencer. É chegar no culto. Você chega no culto, irmão, a carne fala assim, fulano está cantando? Ah não, que louvor mais ruim. Ah, mas que culto mal dirigido. Eu já não disse isso. Não, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E olha que eu sou bem caxias. Não, Deus está falando comigo. Aí alguém vai pregar, você olha assim, fala, ih, tadinho, não sabe nem ler Bíblia, não sabe ler. Até as palavras erram. Mas dentro de mim eu falo, carne, você não vai vencer. Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Por quê? Porque eu estou num ambiente onde Deus está presente. Se eu estou num ambiente onde Deus está presente, Deus vai falar comigo, no louvor, na palavra, por alguém, por uma pessoa. Deus vai falar comigo em nome de Jesus. Agora, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quer. Rapaz, você já imaginou o Espírito falando com você, para você não deixar a carne fazer? Alguém falou para mim assim, mas como é que vai para a academia? Aquele tanto de mulher pelada lá. Você é homem, rapaz. Eu falei, sou mesmo, graças a Deus sou homem. Ah, mas como? Mas como é que anda na rua, irmão? Agora eu vou olhar para uma pessoa e o diabo vai mandar eu cobiçar a pessoa e eu vou atender. Aí eu vou fazer o que ele quer. Rapaz, eu oro mais dentro da academia do que fora. Porque quando eu estou ali, a minha prioridade é, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo, com esse povo aqui, ó? O Senhor me trouxe aqui, eu vim aqui. Tem gente que vai para a academia para tirar foto no espelho, tirar foto, né, do corpo, mostrar o corpo. Não, eu vou lá para saber, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor quer que eu pregue para alguém aqui neste lugar. E eu não perco tempo. Quando é uma mulher, eu chamo minha esposa, olha, vem cá, o que é? Vamos ali conversar com fulano e tal. Por quê, irmãos? Porque a cada lugar que eu chego, eu tenho certeza que há um Deus querendo fazer de mim um instrumento vivo para salvar a vida de alguém. O que você não sabe é que muitas pessoas que vão para a academia estão angustiado, está triste, muitos deles estão com ansiedade acelerada, muitos deles que vão para lá estão com depressão profunda, vai para lá porque o médico mandou. Tem pessoas que vão para a academia nem para fazer exercício, para se livrar de ficar em casa, aí vai para lá para ficar lá fazendo de conta que está fazendo exercício. Isso é um ambiente propício para você falar, Deus te ama, rapaz, você está de jeito aí, mas Jesus ama você e quer mudar a sua vida. É um ambiente propício para o evangelho, irmão. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Quem te governa? Quem te governa, irmão? Você vai fazer uma oração. Você sabe quem te governa, deixa de ser hipócrita. Você vai fazer uma oração pedindo a Deus para mudar a situação na sua vida. Olha aqui, irmão. Quando você pede uma coisa para Deus, você tem que ficar atento. Porque o Espírito Santo não é um Deus que fica insistindo com você naquilo que Ele fala e você não ouve, não. Ele fala uma, duas vezes. Se você não ouviu, o problema é seu.
Falou 2 vezes, se não ouviu, não vai ouvir mais. Você vai fazer uma oração e falar: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero ser governado pelo Espírito. Eu quero entender quando o Espírito Santo está falando comigo. Amém, irmão? Você conhece você. Quero apresentar aqui, irmão, Maria José de Souza Batista. É a mãe, é a sogra do irmão Jackson, irmão. É a mãe da Ruth. Está conosco. Em nome de Jesus, ela veio lá do Pará. É bem-vindo, irmão? Jesus. De perto ou de longe, irmão? De perto. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero apresentar o Senhor a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, que a sua mão, Senhor, que o Senhor possa operar milagres na nossa vida. Eu sei que o seu retorno está breve. E eu quero, em nome de Jesus, ó Pai, estar preparado para esse grande dia. Quero apresentar o pão e o vinho. E consagrar o pão e o vinho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quero consagrar o pão e o vinho que passa a ser teu corpo e o teu sangue. Símbolo do teu corpo e símbolo do teu sangue. Para alimento espiritual da sua casa, do seu povo. Pai, no nome de Jesus, que a tua força e graça seja sobre nós e nos dê a nós força para vencer o inimigo e para vencer a nós mesmos, em nome de Jesus. Amém, irmão? Quem for participar, permaneça em pé. Quem não estiver digno de participar, deveria ter confessado o seu pecado antecipado para participar. E quanto comia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Isso aqui é simbólico, mas traz um peso de significado para nós muito grande. Amém, irmão? Então disse Jesus: tomai e comei, tomai e bebei. Pode servir, irmão, em nome de Jesus. Quem for pegando, ajoelha, vai orar ao Senhor. Cadê o grupo louvor? Grupo de louvor, irmão, onde vocês estão? Vocês não aprenderam o que nós cantamos com a ceia? Uma coisa que eu vou parar é parar de tirar a oferta. O som aqui vai ser bom. Lutamos com